Olá, povo querido do sexto ano, aqui estamos na nossa primeira aula de História, na 12ª semana de estudo à distância. Com essa semana de estudo remota, de número 12, completamos aí exatos 3 meses que estamos nessa nova modalidade, nos encaminhando aí para o final, para, pelo que tudo indica, voltarmos presencialmente agora em agosto. Iniciar fazendo a correção da página 50 do livro didático que foi passada para casa na aula passada. Então nós teríamos um fragmento histórico aí sobre o hábito alimentar dos romanos para respondermos as questões que temos logo abaixo. Diz assim: no caso do imperador Heliogábalo, por exemplo, os banquetes realizados no verão tinham de mudar de cor em cada ocasião. Ele foi o primeiro a realizar exibições maciças de pratarias, a mandar fazer salsichas de peixe e de moluscos, ostras, polvo e caranguejo. Seus convidados jantavam iguarias exóticas, como pés de camelo, cristas de galinha, pavões vivos, línguas de rouxinóis, vastas travessas cheias de fígados de tainha, milhos de tordos, de flamingos, cabeças de papagaio, fazões e pavões podiam enriquecer o banquete lá do imperador Heliogábalo. Deu água na sua boca, porque na minha deixemos para lá o apetite do imperador Heliogábalo. Então, a respeito desse cotidiano, das refeições dos romanos, as perguntinhas. Como o tipo de dieta indicava a posição social dos grupos romanos, enquanto os ricos, patrícios, se banqueteavam em banquetes, os pobres plebeus faziam refeições ali comuns do dia a dia, como também cita o parágrafo acima da letrinha A. Comiam azeitona, pão molhado em vinho, durante o almoço ou a janta, frutas, legumes e queijos. A carne era assim uma vez em 100, uma coisa muito rara, essa era a palavra. Algo muito raro o alimentar-se de carne. Enquanto nos banquetes dos ricos patrícios, lá da corte dos imperadores, isso era muito frequente. Então variava de acordo com a posição social. Letra B. Qual é a relação entre a alimentação e a localização geográfica de determinado povo? A gente explicou bem naquela aula pelo Zoom, que foi a nossa última aula. Ele está querendo saber na letra B como a alimentação muda de acordo onde cada povo mora, de acordo com a localização geográfica onde cada povo está situado. É evidente que povos litorâneos vai ter uma alimentação mais marcada pelo uso de peixes. Já um povo geograficamente localizado em regiões de mata vai ter uma alimentação marcada mais pela caça. Pode ser que você tenha dito com outras palavras, mas verifique aí se seguiu essa linha. Letra C. Como o comércio, ou seja, as feiras, pode modificar a alimentação de determinado povo? Porque vai variar o cardápio, uma vez que o comércio, as feiras, vai possibilitar a introdução ou a chegada de produtos e de alimentos de outras regiões. Então, o comércio e a feira modifica porque traz novidades de outras localidades. Aumenta a diversidade. Letra D. Os pratos servidos nos banquetes indicavam haver isolamento comercial ou cultural. Isolamento, fechamento, não. Segue a mesma linha da resposta da letra C. Os alimentos servidos ali nos banquetes mostram que vinham iguarias ou produtos, comidas, especiarias de diversas localidades. Se vinham de diversas localidades, indica que não havia isolamento, que não havia fechamento. Pelo contrário, havia abertura e a possibilidade de produtos de diversas localidades serem encontrados na mesa das refeições. Então não havia isolamento. Havia abertura a produtos e alimentos vindos de outras localidades. Feita a correção, nós já podemos conversar a respeito do Império Romano, sobre a economia, o uso das moedas, com a esfinge dos imperadores, sobre como administrar as regiões administradas, os governadores, os procuradores, Pôncio Pilatos, o rei Herodes lá na Judéia. Enfim, conversamos sobre diversos aspectos do funcionamento do Império Romano. Agora a gente vai chegar ainda aí nessa página 50
sobre um assunto muito interessante: o caminho para o fim do Império Romano, ou seja, a desagregação. Como aquele imenso Império Romano, ele foi desagregado, ele chegou ao fim. Primeiramente por uma divisão, e depois todas as terras que eram do Império Romano, a gente vai ver o que aconteceram com elas. Então veja, Roma havia se tornado rica e grandiosa por causa do afluxo de riquezas e de escravizados provenientes das regiões conquistadas. Cada região dominada, a gente já viu isso em aulas e perguntas passadas, não acabava com a invasão daquele local. O trabalho das tropas das legiões romanas não findava quando eles invadiam um novo território. Por que não acabava ali? Porque invadido aquele novo território, aquele território é anexado, ou seja, ele passava a fazer parte agora do Império Romano, ele era introduzido, abarcado dentro do território romano, e o Império Romano iria marcar presença ali não somente com a invasão das tropas das legiões romanas, mas administrando, cobrando sobretudo impostos daquelas novas localidades invadidas. E também dessas novas localidades, desses povos derrotados nas invasões, nas batalhas, nas campanhas militares, de lá vinham também escravizados. Entretanto, a grandiosidade do Império Romano, essa grandiosa estrutura, essa era a palavra, vai exigir gastos para manter essa grande estrutura funcionando, vai exigir, com o passar do tempo, diminuição de novas conquistas, porque não tinha mais para onde se expandir o Império. Nós vamos ver por que também daqui a pouco ou futuramente. Vai também fazer com que essa diminuição de novas conquistas faça com que novas riquezas deixem de chegar. O número de escravizados, como não se tem mais, não se vai avançando mais, não se vai dominando mais outros novos territórios, consequentemente o número de escravizados vai parar ou diminuir, e também a produção agrícola vai também aos poucos diminuir, a produção de alimento. Tudo isso, todos esses fatores, o gasto para manter funcionando, novas conquistas que não acontecem, diminuição das riquezas, diminuição da quantidade de escravos, diminuição dos alimentos para a grande população do Império Romano, que não era somente Roma agora, que não era somente a Itália, tudo isso vai gerar uma crise. Então, além desses problemas financeiros que citamos no parágrafo acima, uma religião se expandia e abalava as estruturas do Império. Que religião era essa? O cristianismo. Então, é uma religião que nasce dentro do território do Império Romano. Nunca esqueça o mapa que nós temos lá da expansão do Império Romano na página 47, que é esse mapinha que nós temos aqui, né? Olha ele aí, você tem na página 47 do seu livro. Então veja a sua direita lá, já falamos sobre isso, só estamos relembrando. Veja a sua direita a região da Judéia, onde está ali a cidade de Jerusalém, que era a cidade por onde Jesus exerceu a sua atividade. Então, Jerusalém, toda a região da Judéia, não só ela, mas toda essa região do mapa que a gente já falou, a Lusitânia, que hoje é Portugal, a Bretanha, que hoje é Inglaterra, a Gália, que hoje é a França, né, o sul de toda a Europa, ali, o norte do continente africano, tudo isso era Império Romano. E dentro do território do Império Romano, dentro do domínio romano, lá na região da Judéia, a região de Jesus, surgiu aí a religião cristianismo, criada pelo próprio Jesus Cristo, pregada por Jesus, diz a segunda linha do segundo parágrafo, morador da Palestina, que os romanos chamavam de Judéia. Posteriormente, seus seguidores conquistou muitos seguidores, muitos adeptos, entre as camadas sociais menos favorecidas, né? Aquela mensagem ali criada por Jesus na Judéia, no território pertencente ao Império Romano, começou a ganhar muitos adeptos, muitos seguidores, sobretudo das classes mais pobres. Por quê? O ensinamento de Jesus pregava a existência de um Deus único e que a salvação seria dada a todos os humildes. Então o povo que vivia ali sendo explorado pelo Império Romano, ao ouvir aquela bela pregação dos cristãos sobre a vida eterna, sobre salvação, e começava a fazer parte dos seguidores, dos membros dessa nova religião que surgiu no Império Romano, o cristianismo, e que temos aí mais de 2000 anos de existência.
Mas é importante a gente abrir um parênteses aqui para dizer um detalhe. Não quer dizer que da religião de Jesus só foi gente pobre, menos instruída, gente analfabeta, gente simples do povo. Também, mas no cristianismo nós tivemos importantes pessoas, filósofos que se tornaram membros do cristianismo, chegaram até a ocupar os cargos altos, digamos assim, de comando, de liderança dentro da religião cristã, imperadores que se tornaram cristãos, a gente vai ver daqui a pouco. Só que aí tinha um problema com respeito a essa nova religião e a religião dos romanos. Nós já sabemos que a religião dos romanos era politeísta. Todos aqueles deuses da antiga Grécia, que depois de Alexandre Magno, os romanos foram lá e dominaram a região da Grécia. Vamos voltar a ver o mapa. Olha aí, Tessalônica, bem no centro, aí à direita da Itália. A leste da Itália você tem a região de Tessalônica, com todas as ilhas que formavam a Grécia. Mais um dos muitos territórios que os romanos dominaram. Então, quando os romanos dominaram a Grécia, encontraram lá os deuses, né? Zeus, Afrodite, Apolo, Poseidon. Gostaram desses deuses, passaram a cultuá-los, só fizeram mudar o nome desses deuses, do grego para o latim, que era a língua falada pelos romanos. E aí tinha outro problema. Além dos romanos serem politeístas, adorarem vários deuses, e os cristãos pregarem só um deus, também o próprio imperador romano, ele era visto como um deus, ele tinha o título de Augusto, título dado ao primeiro imperador, Otávio Augusto, e que todos os outros imperadores assumiam para si esse título de Augusto, que um título em latim que, traduzindo para o português, é referente à divindade, Augusto, grandioso, soberano, divino. Então, reverenciar, prestar homenagens ao imperador era quase como cultuá-lo. E nós vemos que na história muitos imperadores levaram isso muito a sério e exigiam de fato adoração à sua pessoa, como se adorassem a um Deus. Então isso não batia com o pensamento, com o ensinamento da religião cristã. Além de serem politeístas, os romanos adorarem também o imperador. Os cristãos não seguiam por essa linha. Os cristãos adoravam a Jesus Cristo, ao Deus seu Pai, e a religião monoteísta, e não aqueles vários deuses, sequer a pessoa do imperador. Isso causava um conflito entre a religião cristã e a religião do Império Romano. Tal insubordinação, porque os cristãos não queriam adorar o imperador, nem menos ainda aqueles vários deuses do panteão romano, e também a possibilidade de que aquele povo pobre, membros do cristianismo, fizessem uma revolta contra o poder do Império Romano, contra o domínio romano, aí fez com que muitos imperadores passassem a perseguir os cristãos. Entretanto, em vez de diminuir o número de seguidores, cada vez mais que as décadas, os anos, os séculos iam passando, a religião cristã ia cada vez mais crescendo dentro do território do Império Romano, até se espalhar pelo mundo inteiro, como nós sabemos na atualidade, né? E aí nós temos aí na página 51 aquilo que os imperadores romanos, não é novidade para nós, passaram a fazer com os cristãos, persegui-lo, jogá-lo às feras no Coliseu Romano e outras arenas, porque com o passar do tempo, aquela brincadeirinha de dois homens lutando naquela arena do Coliseu, ou enfrentando um leão, isso foi passando a ser sem graça. Então, um determinado imperador, muito pagão, com o coração cheio de ódio dos cristãos, resolveu, por que a gente não bota um grupo de cristãos para o pessoal assistir e serem devorados pelos leões? Essas eram muitas das perseguições que os imperadores impunham, puniam aos cristãos, serem devorados nas feras, pelas feras no Coliseu. A crise econômica do império crescia, pois ao mesmo tempo que a circulação de mercadorias diminuía, o preço dos produtos aumentava. Diminuía o comércio, a comida encarecia e aí afetava principalmente a classe mais pobre da população. Rebeliões eclodiam em diversas províncias, motivadas pela fome, pelas medidas imperiais, como a alta dos impostos. Então, desagradava essa crise financeira e a falta de abastecimento, a fome que o povo passava, os altos impostos, desagradava a todos, a cristãos, a romanos, enfim, todos os moradores do império. É nesse contexto que vai de crise, que vai surgir a disputa pelo poder entre os políticos
né, membros do Senado, os imperadores e os generais. Não esqueça que foram generais, né, Júlio César, Marco Antônio, Otávio Augusto, que criaram aí o caminho de fechamento, de fim da República e início do Império. Esses mesmos generais vão também entrar em crise com os próprios imperadores, que eles ajudaram a criar essa forma de governo, a monarquia, ou o império, melhor dizendo. Então, imperadores vão chegar a ser assassinados, de modo que, no meio dessa crise que acontece lá na capital, em Roma, na Itália, nas outras províncias do império, o que é que vai acontecer? Muitos governadores, muitos provinciais, muitos administradores dessas regiões vão impor suas próprias leis e não mais esperar que as ordens venham lá de Roma. A vida nas cidades vai se tornar difícil e insegura por conta dessas crises, o que vai fazer com que muitas famílias abandonem esses locais e vão morar nos campos. Isso é muito interessante. O povo que deixa as cidades e vão para a área rural, as propriedades ali ao redor das cidades. Muito interessante para os capítulos que vêm mais à frente. Essas famílias que migram para o campo vão em busca de trabalho, moradia, proteção e vão agora obedecer ao dono daquela terra. Próximo parágrafo. O imperador Diocleciano, que governou de 284 a 305, vai tomar algumas medidas para conter essas crises. É um dos imperadores muito violentos que a gente já mencionou, aquele que martirizou, mandou ser flechado lá o Sebastião, o guerreiro, que na religiosidade popular hoje é assim lembrado com o nome de São Sebastião, morto aí pelo imperador Diocleciano. Então, além de perseguir os cristãos, ele toma algumas medidas para conter a crise, a insatisfação popular. Entre essas medidas, vai estabelecer a tetrarquia, ou seja, um governo de 4 pessoas mais próximas dele. Ainda não é a divisão do império, hein? Preste atenção. É apenas uma medida de administração. Colocar em 4 pontos estratégicos daquele imenso território do Império Romano 4 pessoas de sua confiança, a tetrarquia. Cada uma com um governante que corresponde diretamente a ele, ao imperador Diocleciano. Sua extensão era estabelecer líderes mais atuantes e vigilantes em cada um dos territórios. Outra medida dele, do imperador Diocleciano, foi estabelecer valores máximos para os produtos e salários, de modo que não pudessem ultrapassar aquele limite, tentando aí controlar a carestia dos produtos. Essas medidas, todas elas estão registradas no chamado Edito Máximo, publicado no ano de 301, do qual você vê aí uma cópia. Então nós estamos diante de um documento de mais de 1700 anos de existência. E aí nós vemos agora ser mencionado aí nos 2 últimos parágrafos da página 51, 2 importantes imperadores, tanto para a história do Império Romano, como sobretudo para a religião cristã. Vou repetir para você abrir bem os ouvidos e a mente para captar essa informação. Os 2 últimos parágrafos da página 51 vai mencionar 2 importantes imperadores, não só para a história do Império Romano, como também para a religião cristã, que é a religião da maioria de todos nós. O primeiro deles é o Constantino, que governou aí 25 anos, de 312 a 337. Por que esse imperador ele é tão importante para os cristãos? Porque ele assinou um documento chamado Edito de Milão, no ano de 313. Com esse documento, o imperador Constantino ele dava liberdade de culto aos cristãos. Lembra lá o que está no início dessa página? O que é que nós temos? Olha lá, os cristãos jogados às feras, porque a religião dos cristãos era proibida. Só para você ter ideia, o que você vê aí na sua tela são as chamadas catacumbas cristãs, que existem, são pontos turísticos ainda hoje lá em Roma. Era nesses locais onde você pode perceber aí que tem uma escavação assim na horizontal, onde eles enterravam os cristãos mortos pela perseguição do Império Romano. Aqueles cristãos que eram mortos, tanto nas feras como flechado lá como São Sebastião, ou decapitado, ou crucificado nas arenas, né, como a gente pode ver lá, por exemplo, naquela imagem que está no livro da gente, na página 51, não só um grupo de cristãos ali ajoelhados esperando o leão devorar, mas existem também cristãos pendurados em postes, que eram seus corpos ateados fogos. Então esses cristãos que morriam pela perseguição, eles eram chamados de mártires. E aí nessas catacumbas, nos locais onde eles enterravam os mártires,
era o local também onde os cristãos faziam os seus cultos, as suas celebrações, as suas liturgias, às escondidas, locais onde eles enterravam os mártires e também onde eles enfeitavam, paramentavam assim as paredes com gravuras, com cenas da Bíblia, com a vida da passagem, com passagens da vida dessas pessoas martirizadas, com gravuras, com pinturas, com imagens, porque era também nesses locais em que eles celebravam, como disse, o seu culto, a sua liturgia, as suas celebrações. Então, antes, por isso a importância do imperador Constantino, né, como a gente tem aí no final dessa página 51. O imperador Constantino que assinou esse edito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos, ou seja, a partir desse ano de 313, a partir desse documento do edito de Milão, os cristãos agora poderiam se reunir publicamente, terem as suas igrejas e não mais escondidos lá naquelas catacumbas. Essa foi a importância do imperador Constantino com o seu documento Edito de Milão, assinado no ano de 313, que dava liberdade de culto aos cristãos. Depois dele, veio outro importante imperador chamado Teodósio, tanto para a história do Império Romano como para a fé cristã. Se a importância do Constantino foi dar liberdade de culto aos cristãos, qual foi a importância do Teodósio? Ele assinou um outro documento, o chamado Edito de Tessalônica, no ano de 308. Se o Edito de Milão, o documento assinado pelo imperador Constantino, dava liberdade de culto, o Edito de Tessalônica, assinado pelo imperador Teodósio, não somente dava liberdade de culto, como agora tornava oficial a religião cristã para todo o Império Romano. Qual a diferença entre o Edito de Milão do imperador Constantino e o Edito de Tessalônica do imperador Teodósio? Que no Edito de Milão do imperador Constantino, os cristãos tinham liberdade. Só que as outras religiões dos romanos, a religião do panteísmo, a religião panteísta, do politeísmo, perdão, a religião politeísta dos romanos, ela também continuou existindo. Então, a religião cristã é somente mais uma, tinha liberdade de ser praticada, como todas as outras religiões dos romanos. À medida que os romanos adoravam seus deuses, o cristão adorava lá o Deus de Jesus. Então, no Edito de Milão do imperador Constantino, a religião cristã passou a funcionar no meio das outras religiões. Ela poderia ser exercida como o romano tinha a sua religião também. Só que com o Edito de Tessalônica do imperador Teodósio, as religiões pagãs, politeístas, aqueles deuses que os romanos adoravam, eles saíram de cena, eles foram proibidos. Agora só podia praticar a religião cristã, que se tornou a religião oficial de todo o Império Romano. Outra coisa também nesse Edito de Tessalônica é que o imperador Teodósio disse que aquele imenso território do Império Romano, depois de sua morte, deveria ser dividido em dois. São cenas dos próximos capítulos que veremos amanhã pelo Zoom, porque o conteúdo de ciência já deverá estar gravado. Vocês assistem no horário de 9h30 e às 10 horas nós nos encontramos pelo Zoom. Para casa, vocês vão responder aí, ó, tá o Constantino, sua moeda, o Teodósio com a sua moeda. E para casa vocês vão responder essa segunda questão da página 25 do livro de atividades. Então, para casa, segunda questão da página 25 de atividades. Esperamos até às 10 horas. Não deixe para a última hora, faça logo. E amanhã nos encontramos pelo Zoom. Bons estudos, só marcar um xizinho. Qualquer dúvida, pode perguntar no privado.